Fala comigo, meu povo! Diga com quem andas, que direi quem tu és. Eu sou esperto, eu só trago nego bom aqui. E hoje eu trouxe dois camaradas aqui que eu tive o privilégio de conhecer há uns 2 anos. Um mais ou menos, depois eu vou explicar. O outro é top. Mas, porque um é top demais, o outro é quase lá. Mas eu tive o privilégio de conhecer. E nós vamos falar de um negócio aqui hoje que todo mundo fala que sabe fazer. Todo mundo fala que sabe fazer tráfego e engajamento. Eu tô tendo uma aula com esses meninos aqui e eu queria que vocês dessem as boas-vindas hoje no meu podcast. Nada mais que Pedro. Aí eu falando errado. Mais ou menos, já começa. Meu amigo Pedro. Esse é o mais ou menos que eu vou falar pra vocês. E o meu amigo Bernardo. Sabe que eles são donos, proprietários, diretores. Nada mais, nada menos que marketing para cantores. Puxa vida. Privilégio ter vocês aqui hoje para falar de música. Eu sei que muita gente está acostumada. O Jean vai levar lá o pessoal da igreja, tá. Nós vamos Falamos também. Não, fazemos também. Mas o tráfico pago não existe gospel e não gospel, não. O tráfico pago é um só. O Instagram é a mesma coisa. Não tem Instagram gospel e Instagram normal. É tudo um só. Através do pastor Marquinhos aí, pastor Marquinhos que... Um abraço, pastor. Pastor Marquinhos é um dos patrocinadores nossos aí, do Estúdio Mix. Pena que ele saiu daqui, né? Foi embora, nos abandonou. Mas o Marketing para Cantores está aqui no mesmo local. Inclusive, esse lugar maravilhoso. Lembra que eu te falei? Do banheiro maravilhoso? Pois é. Esses caras construíram, hein, filho? Gastaram uma nota. O computador não é muito bom, não. Mas o banheiro é bom demais da conta. Mas eu tive o privilégio de conhecer vocês, né? Através de um projeto que nós estamos fazendo, né? Chão de Raiz. E, na verdade, o Mauro me indicou e as pessoas... me contrataram, o empresário falou, cara, eu preciso agora divulgar. Eu falei, tem uma empresa aí que eu ouvi falar muito bem, tá? E eu costumo dizer o seguinte, vai andar com as pessoas pra você saber quem elas são, né? E conhecer vocês, assim, o mais engraçado de tudo, porque as pessoas falam assim, não, o gospel tem que fazer negócio com gospel, porque o cara é honesto. Não tô generalizando aqui, mas esses dois aqui eu posso... assinar embaixo, os caras são honestos pra caramba, isso aí é muito top. Esse cara prometeu uma coisa pra mim, eu nem tinha lembrado, e aí esse aqui não sabia, isso que virou pra mim, se ele combinou com você, tá combinado. Muito legal. Mas aí nós vamos conhecer o Marketing para Cantores, eu queria que vocês falassem um pouco, se apresentassem primeiro, e depois falassem quem é Marketing para Cantores, o que vocês fazem pra você que é cantor, presta atenção, pra você que é cantor, principalmente do sertanejo, ou é só sertanejo ou não? Temos tudo, vamos falar disso então. Vamos falar. Prazer aí. Primeiro, prazerão estar aqui com você, podcast do GA, que já é um sucesso aí, né, galera? E vai ser muito mais. Deus quiser. Eu sou o Pedro Leles, sou um dos cofundadores aí do Marketing para Cantores, da Digital Insider, que a gente fala... O hub de negócios. Um hub de negócios, é legal. Para poder facilitar de várias frentes voltadas para o marketing, né? Legal. Que vai desde o marketing para cantores, marketing para político, marketing para empresas, marketing para influenciadores, né? Então, hoje a gente tem sede aqui em Belo Horizonte, aqui no Bandeirantes, onde está acontecendo hoje o podcast. A gente começou em 2019, mas antes disso, né? Deixa meu parceirão aqui, meu irmão de vida, apresentar para vocês primeiro quem é ele, né? Eu sou Bernardo, estudo tráfego pago há muito tempo, né? Foi até a nossa junção veio disso, né? A expertise do Pedro em vendas e no marketing geral. Eu era bem mais técnico mesmo no início, né? Da nossa junção, que complementou muito, sim, né? O que eu sou ruim, ele é bom, e o que ele é bom... e o que ele é ruim, eu sou bom, né? A verdade, ele é bom nos dois. Então, no que eu sou única coisa pior, você é melhor. É isso, então. A única coisa... Não, o que eu sou ruim, eu sou muito ruim. Né? Mas ele é bom nos dois. O negócio é que a única coisa que você tá fazendo milagre. Isso aqui. O quê? A única coisa que ele não faz é isso, é aparecer nas câmeras. Eu evito muito, não ele gosto é um dos muito, bastidores. Então, se você trouxe ele aqui hoje, é porque ele gosta de verdade de você. Você já participou de algum outro podcast que não seja nosso? Não. Eu vi uma vez só 3 anos atrás do Chiquinho. Mas porque também é uma pessoa que eu gosto muito. Sim. E foi a mesma coisa, né? A gente falou muito disso. O Chiquinho, quando convidou, eu falei assim, nossa, Chiquinho. Chiquinho, pô, eu falei assim, não gosto disso, Chiquinho. Não quero aparecer e tal. Eu lembro que foi a suadeira que eu arrumei lá. Nossa, foi ruim demais. Mas tô melhorando. Que é engraçado, né? Porque ele
é mais bonito que eu, fala melhor do que eu, não tem língua presa, não cospe em nada. Tem a dicção melhor que ninguém entende nada do que eu falo. Vou até contar uma história engraçada aí do que aconteceu lá no Sagradinha daqui a pouco, né? E mesmo assim ele fica tipo, se também pegar gosto, ele vai ficar muito melhor do que eu, como ele fica melhor. Cara, vocês falaram uma coisa, eu trouxe um rapaz aqui semana retrasada, meu amigo Chocolate, ele é doutorado em TI, e um professor dele lá, muito gabaritado, falou que ele contratava as pessoas da incompetência dele. Sabe o que é legal nessa sociedade? É você poder atuar onde o outro não consegue atuar. Não é uma briga, não é uma vaidade. É por isso que o Macho para Cantores está onde está. Quantos anos de empresa? A gente está completando 5 anos. 5 anos. 6 já. São 6 anos de Digital Insider e 5 anos de Macho para Cantores. Então me fala um pouquinho do Macho para Cantores. Você que é cantor, da minha área, eu gosto de produzir. Você precisa ter esse projeto na sua vida. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou começar desse princípio de 2019, Sim. de onde que surgiu. Eu era um dos funcionários da Hotmart, que é a empresa de venda de cursos principal hoje do mundo, onde eu aprendi muita coisa, sou muito fã. Ela é a maior do mundo ou do Brasil? Do mundo. É a maior do mundo nesse setor. E criada aqui em Belo Horizonte, que é muito legal ali. Hotmart? São Pedro Valley, né? Que legal, no bairro São Pedro. Cresceu muito hoje, sem dúvida nenhuma. Atua no mundo inteiro, com inclusive sedes em vários lugares do mundo. E nessa época, dentro da Hotmart... Acho que a gente pode até falar, né? Ela fez o papel que a gente sempre gosta de falar do cantor, né? Que é começar regional e expandindo, né? Começou muito forte no Brasil, depois foi muito pra América Latina, né? Dominou a América Latina, certo. Aí expandiu pro mundo. Foi bem legal a trajetória deles. E eu preço de quantos anos dela? A Hotmart é 2011, né? Para com isso, é nova. 2011, né? Nova. E mesmo assim, ela foi alavancar de vez mesmo, começou só com livros ali, audiobooks, coisas do tipo. A Hotmart começou a ganhar corpo a partir de 2015, 2014, 2015. No boom dos cursos mesmo, no né? boom do Érico Rocha junto com ele, né? Que é a fórmula do lançamento. Na fórmula do lançamento. Então ele foi o primeiro parceiro. Mas a gente partiu daquele princípio onde, quando eu saí da Hotmart, eu já tinha como parceiro, né, o Bernardo, no sentido de um cara que estudava muito o tráfego pago, que queria muito saber sobre esse conteúdo patrocinado, essa forma de entrega, né? Sim. Muitas vezes não orgânica, mas que tende a ser o mais próximo da orgânica possível, porque o tráfego pago bom é aquele que entrega aquilo que é similar com o que você quer ver, com o que você gosta, com os seus interesses. E nisso a gente começou a Digital Insider, que é a empresa mãe ali, né, desse hub que a gente falou com vocês. Nessa época, em si, 2018 para 2019, isso. A gente deu esse start inicial, a gente tem até uma fotinha aí legal para poder mostrar para vocês, eu posso mandar depois para a produção colocar. Lógico, com certeza, faço questão. De como que começou nessa sala ao lado. Que legal. Né? A gente veio com essa ideia primeiro de quê? Do que a gente já sabia fazer, que era venda de cursos digitais. Sim. E um dos cursos... A sua função na Hotmart era o quê? Fiz tudo lá, mas o meu principal, onde eu ganhei mais corpo dentro da Hotmart, foi na função de vendas mesmo. O que eu fazia? Eu trazia os grandes players do mercado para poder lançar os seus produtos dentro da Hotmart. Dando exemplo, o Pablo Marçal, da época. E o primeiro lançamento do Pablo Marçal, junto com o André Didico, eu presenciei o primeiro lançamento dele dentro da Hotmart, quando estava tudo começando junto com o Marcos Paulo, que era o parceiro dele. Então, minha função era ir dentro desses grandes eventos que se falavam sobre produtos digitais e trazer esses grandes players, né, para dentro do mercado. Quando saí da Hotmart ali, já estava bem próximo do Bernardo, foi onde a gente começou, na verdade, com o curso digital. E o curso digital que a gente começou a emplacar com um pouco mais força era da Eliana Dias, voltado para como fazer seu bebê dormir de 0 a 36 meses. Vendia demais, gente. Sério? É muito engraçado isso. É que a gente conversava muito sobre isso, né, já? A gente chegava e falava assim, quanto você acha que fatura um curso disso? Todo mundo fala... Chuta. Mês, por exemplo, quanto que pode faturar? Quanto você acha que, né, no Brasil aí tem pessoas... No Brasil não, no mundo, né? Que ela vendia pra... 10 mil? É 7 dígitos mesmo. Ela fazia 10 mil dias, vamos falar assim. Tipo assim. Mínimo. Em épocas boas, 7 dígitos no mês. Então, o que a gente tá querendo dizer? É uma dor latente. É o quê? Você quer voltar a ter uma relação sexual depois de ter um filho, você quer conseguir dormir bem, você quer ter uma relação, eu falo assim, de poder ver um filme tranquilo, né, com a sua esposa. E muitas vezes o seu filho, quando tá pequenininho, não te deixa, porque ele não tem rotina.
E aí a gente começou com essa parte de estratégia de venda junto com eles. Emplacamos muito Até bem, falando, né, disso, né, que ele tá falando da dor latente, era uma das nossas estratégias, por exemplo. A gente tinha um tráfego específico só pra noite, que era de madrugada, de 10 horas da noite até 6 horas da manhã, que a pessoa, se estiver acordada nesse horário, ela tá desesperada pra fazer o neném dormir. Então a gente já sabia como que trabalhava, então a gente tinha anúncio só pra esse horário. Só pra esse horário, cara. Esse horário a pessoa tava assim, passando mal de raiva, a gente tava ali pra resolver. E acontecia muitas vezes de a pessoa comprar e só ir ver no dia seguinte o curso e tal. Mas já comprava assim, pra garantir o... E lembrar de ver no dia seguinte. Era aqui, bem sabe legal. um parênteses que vocês acompanharam aquela menina que fez muito sucesso também da Mamãe Sarada? Não. Uma que ela já é uma coroa, já tem 2 filhos, tá? Ela também entrou para as mulheres que não tem tempo de malhar. Então ela gravou um podcast. O cara pegou ela, o cara é dono, nem sei o que é. O cara pegou... A Kátia, a concorrente, não, né? Não. Ele pegou ela e ela faz aula com 15 minutos pro cara ter tempo de fazer educação física em casa. Também de 7 minutos pra lá. É impressionante como que você acha o cara... Tem cliente pra tudo, né, cara? Tem. Esse mercado de hoje... Não, eu acho que você podia até contar uns casos, né, que a gente sabe um tanto, que é muito legal, que é até bacana pra quem tá vendo, ver que talvez ele tenha uma especialidade legal, que ele pode lançar um curso. Tinha um que eu lembro que foi quando a gente foi pra verificar nossa empresa, como foi? Pela Hotmart? Ser um partner, né? Isso, a gente virou uma agência partner da Hotmart. Sim. A gente foi um dos primeiros. Quando a gente foi lá, então a gente conversou com muita gente. Tinha uma pessoa, Jack, que fez mais de 100 mil reais em um lançamento, que era ensinando a afiar alicate de unha. Eu falei assim, não pode. Só que eu falei, não pode, não é possível. Muito barato para um público só de manicures ali. Então, tudo que é subnichado, e isso vai entrar daqui a pouco no motivo do marketing para cantores, pode ser uma oportunidade de negócio muito forte. Foi como criou o marketing para cantores, né? Exatamente isso. Um amigo meu, por exemplo, essa semana, ele tá fazendo um bom dinheiro fazendo entregas, por exemplo, no Mercado Livre, na Amazon, trabalhando como um PJ ali, recebendo por serviço e por dia, trabalhando nessas oportunidades do dia a dia. E aí eu falei assim, ele falou, podia até fazer um curso, porque lá todo mundo mesmo. Eu falei, e é verdade, porque o que tem de brasileiros que precisam de um emprego, sem dúvida nenhuma, e eu te falo assim, ele ganha múltiplos salários mínimos, não é pouco dinheiro quando a gente vai ganhar ganha múltiplos salários mínimos relacionados a isso, só que com toda uma rotina muito bem agendada. Legal, né? E eu falo igual assim, o Uber, né? Os Ubers que sabem trabalhar também falam que ganham dinheiro. A maioria não sabe, né? Sim, eu conversei com um cara que é professor de matemática, ele é roda de Uber. Ele estava me falando justamente isso. Eu sei fazer conta. E eu arrumei os horários, as estratégias certas. Ele falou que estava ganhando 10 mil, que quase o dobro que ele ganhava na escola. Mas é a verdade. Aí quando a gente leva em consideração essa parte, a gente vê as oportunidades que aparecem, principalmente quando você entende que é muito difícil você ser um especialista generalista. Sim. Vamos falar assim, eu sou muito bom em marketing, mas você é bom em qual área do marketing? Isso aí, falou tudo. Então, nesse sentido, foi até mesmo de onde que veio o marketing para cantores e que vale de dica para muitas pessoas que estão vendo ali em casa, né? Que, às vezes, ele acha que o único jeito dele crescer e ganhar muito mais dinheiro e tudo mais meio que ou fazendo tudo, ou sendo algo que o povo fala que ele tem que ser, mas às vezes ele já é muito bom em uma coisa. Uma coisa que ele faz muito bem, ele pode ensinar, e educação hoje no Brasil é o que dá mais dinheiro, seja ela qual for. Né? Interessante isso. Então, quantas milhões de pessoas que a gente conheceu, Nani, que ficaram milionárias de verdade com dropshipping, por exemplo, né, que é a venda de produtos sem ter estoque, ele compra e revende diretamente, só que ensinando a como fazer o dropshipping, não fazendo dropshipping. Olha que loucura. A maioria das pessoas, né? Os ricos ensinavam em vez de fazer. Porque eles sabem que dá dinheiro fazendo, mas não é escalável o suficiente. Então, uma pessoa para fazer 1 milhão com dropshipping é muito difícil. Agora, ensinando é muito mais fácil. Então, as pessoas focavam mais em ensinar do que fazer. E daí veio... Ó o cafezinho. Ó o cafezinho. Pode aí, assim, alô, produção. Alô, produção. Café pros caras. Os caras são donos, por isso tem café. Quando eu venho aqui, nem café tem. E... Deixa eu puxar aqui. Obrigado. Mas então, aí tem mais. Eu não vou querer, não, filho. A religião não permite beber café. Não? Mentira, você tá brincando. Serve a gente, por favor. Eu parei de fumar, Pedro. Mas foi assim, né? Conta como que foi, Pedro, a nossa ideia mesmo, né? Aí eu vou trazer isso aí agora. Porque... Só eu terminar de servir o café, porque é uma fala que... Mas uma coisa que a gente pode falar de cara
existem milhares de empresas de marketing que é muito melhor do que a gente, muito maior. Mas a gente focou em uma área, foi por causa disso. Hoje em dia, a gente entende que a gente é a melhor ou uma das melhores do Brasil de marketing musical. Isso que eu tô te falando. A gente sabia que a gente não conseguiria ganhar de uma empresa que tem 100 anos de experiência em marketing. Que existem empresas há muito mais tempo que isso. Então a gente falou, pô, como que a gente do nada vai chegar e competir com as maiores do mercado? Não tem jeito. Da música. Mas aí entrou justamente nessa área, que é o quê? Que eu tava querendo dizer, o melhor é ser especialista em um subnicho, e veio de uma oportunidade. A gente tem que saber abraçar as oportunidades, né? Isso é muito importante. E a oportunidade literalmente bateu na nossa porta. 2 amigos nossos, né, o Felipe e o Rafael, bateram no nosso escritório e falaram, empresários até hoje, né, do Cleiton Romário. Eles são os empresários do Cleiton Romário desde essa época, eles tinham acabado de entrar. O Rafael, como um amigo de infância nosso, que sabia tudo que a gente estava movimentando, chegou e falou assim, cara, se vocês vendem curso de fazer o seu bebê dormir de 0 a 36 meses desse jeito, não é muito mais fácil eu mostrar um artista meu, né, que canta muito, que é muito bom, e simplesmente fazer as pessoas gostarem? Eu não tô querendo nem vender. Eu quero achar o público para fazer as pessoas gostarem. E aí a gente decidiu testar antes de qualquer coisa. E a gente falou, vamos testar, mas a gente acha que deve ser muito mais fácil. Tem dinheiro para poder começar? Tem. Vamos começar sempre foi muito honesto, né? Falando, a gente não sabe fazer, nós vamos estar aprendendo. É tranquilo pra vocês, eles tal, a gente confia nos serviços seus. Aí começou nisso a primeira oportunidade, que é o quê? Quando a gente não sabia fazer algo, e nós temos um cabeção aí, né? Um cara que é bem nerd. A primeira coisa que você faz é pesquisar sobre aquele assunto. Para poder fazer o melhor trabalho, você tem que entender sobre aquele trabalho. Com certeza. Quando a gente foi pesquisar, ninguém desse mercado ensinava nada. Era um mercado que todo mundo escondia tudo. E o segredo, muitas vezes, para poder ter sucesso, era fazer pouca coisa, mas o que o outro não sabia fazer. Daí, a gente já conseguiu de cara o que nesse sentido? O nome, que é um dos pontos principais, né? Marketing para cantores. Então, conseguir um nome, por exemplo, marketing para alguma coisa, é muito difícil ao primeiro. E a gente tem o nome marketing para cantores desde o primeiro dia, né? Então, a gente conseguiu pegar esse marketing para cantores e fazendo o Cleiton Romário no início, a gente estava sozinho no mercado, era o Oceano Azul. Existiam só gravadoras, né? As grandes gravadoras, né? Que estavam no meio, os grandes escritórios. E não existia uma agência de marketing para um cantor que está iniciando ou está no meio da carreira ali. Acho que nem gravador faz o serviço que vocês fazem. Não faz, é diferente. Hoje o que vocês fazem, não. Mas hoje até que eles estão pegando literalmente para copiar. E já tive várias conversas com as principais... os principais escritórios do Brasil, onde já chamaram a gente para poder trabalhar junto e tudo mais, justamente pelo modelo que a gente aplica, que é o quê? Antigamente, o artista tinha que ser distante do público final. Em qual sentido que eu quero dizer? As postagens e tudo que acontecia nas redes sociais eram mostrando aquele, como se fosse de baixo para cima, era um grande palco, um grande show. É intocável, né? O intocável, inacessível, né? Tinha que mostrar o status. E a gente trouxe justamente mostrar o próximo e fazer essa parte que a gente sabia muito bem que era de tráfego pago, conectando as pessoas com os artistas. Então a gente começou com aqueles videozinhos, voz e violão bem simplesinho, sem captação de áudio, sem nada. Isso vem muito de questão de curso mesmo. Por quê? Com muito estudo que a gente fez, a gente entendia que desde o tráfego pago até as postagens, quanto mais intimista fosse o especialista com a pessoa se vê mais próximo. Você tende a ter uma interação muito mais agradável. Você não tem aquela distância, né? Que as emissoras de televisão fazem, né? Que aquela pessoa ali é inalcançável. Você não pode nem chegar perto. Então foi tudo disso. Foi a gente pegando ali do que a gente conhecia, o nosso conhecimento e aplicando e testando. A gente não tinha receita, né, do bolo. Não. Vocês começaram com o Cleiton Romário. Foi o primeiro artista nosso. A bomba já, graças a Deus, né? E ele estava num momento também que era começando ali. Começando que eu falo assim, né, dessa segunda parte da vida deles. Começando, não tinha dinheiro pra pagar a gente, não. Eu tô te falando, da segunda parte. Porque o Cleiton era... A gente fazia de amigo em troca de show. O show dos meninos na época era 5 mil. Sim, eu já peguei essa parte. A gente trocava a mensalidade do que seria o nosso trabalho em show deles pro futuro, acreditando no potencial, porque a gente sabe o que a gente estava fazendo. E nesse sentido, a gente falou assim, vamos criar junto um Instagram para poder ensinar esse artista menor a dar o primeiro passo. Se comunicar no Instagram. E inicialmente a gente até pensou
em venda de curso e tudo mais. E depois a gente falou, cara, existem muitas frentes da gente ganhar dinheiro. Vamos fazer isso aqui só para ajudar a galera de verdade que tá no início. Vamos mudar esse cenário do mercado brasileiro, onde quem tá lá embaixo não tem chance de chegar. Não tem chance de viver da música muitas vezes. Então a gente começou a gerar... Isso foi em plena pandemia, né? Pré-pandemia um pouquinho ainda, né? Foi pré, né? Não, foi pandemia já. 2020? Foi pandemia. Não, 2019... O Instagram foi em pandemia? Foi pré. Foi pré, a gente... Ah, verdade. Porque foi em agosto. Que a gente lançou foi agosto, o curso em si. E logo depois veio a pandemia, foi por isso que a gente falou. A partir de hoje a gente não cobra nada. É isso mesmo. Foi em agosto que a gente lançou o Instagram. Porque tudo que vocês fizerem agora vão te fazer crescer, mas não vão te trazer receita. E na pandemia você precisa de quê? Receita. Você precisava ganhar dinheiro para poder sobreviver. Então a gente falou, graças a Deus a gente estava muito bem financeiramente, porque pro digital, a pandemia funcionou muito bem financeiramente. Né? Então a gente fez as principais e as maiores lives do Brasil inteiro. A gente rodou esse Brasil inteiro trazendo essa inovação de interação com o público final. Então, por exemplo, as lives nossas sempre eram lives onde as pessoas podiam interagir diretamente. Você postava no seu stories qual música que você quer ouvir, a gente colocava na live, mandando um abraço real, né? A pessoa postava, a gente já pegava, já punha na live. Então a pessoa se sentia muito... Era só postar. A pessoa se sentia muito... pertencente, né, àquilo. Pô, a pessoa tá cantando a minha música, eu tô aqui com minha galera vendo, porque tinha gente, né, que juntava 4, 5 pessoas, a família tava vendo, então era muito legal, tipo assim, sem pagar nada. Era muito trabalhoso, mas era muito legal e era um diferencial, até que o povo começou a copiar também, né, plantio, e sempre... Era um plantio ali. E a gente sempre teve essa ideia de que tudo que a gente faz, eu falo assim, nós temos uma boa autoestima, tanto eu quanto o Bernardo, não é baixa, e a gente não aceita ficar pra baixo não, velho. E isso não tem a ver com, eu falo, de ganância. Tirando seu cabelo, né? Que você era careca e agora você colocou cabelo. A autoestima dele é de serviço, porque o cara bonito dele tem que colocar cabelo, mas tudo bem. Tudo que tá bom dá pra ficar melhor aí. Mas eu não tinha nada mesmo que foi melhor. Eu vou te indicar, viu? Por isso, não tinha nada. Não tinha nada. Qualquer coisa era melhor. Pra isso. Tem chance? Dá pra fazer? Mas você vai ficar 10 anos mais novo, aí todo mundo vai ficar mais jovem. Mas volta lá na autoestima. Então, nessa parte da autoestima que eu quero dizer é o seguinte, eu e Bernardo, a gente sempre quis ser feliz onde a gente estivesse trabalhando, mas a gente nunca quis ser mais um. Isso é um ponto muito importante. Queria fazer diferença. A gente queria fazer diferença na vida dos outros. Eu sempre tive um lado um pouco mais social, né? Eu gosto muito de ajudar e tudo mais. O Bernardo na época zoava que se eu não queria... Ele era de caridade, né, na época, porque né? o negócio dele é mais coração. Não, o negócio dele era caridade mesmo. Ele era ONG. Ele chamava 5 artistas do zero e falava assim, não, eu vou bancar no início. Eu falei, não, você é doido. A gente tem dinheiro pra isso. Não, a gente tinha nada já. A gente tinha 1 ano de empresa e queria bancar 5 artistas. Não, vai ter isso não. Aí ficava 2, 3 meses, eu xingava ele, xingava os artistas. Mas no final ele fazia. Isso é um ponto que por que a gente sempre deu certo? Porque no final, os meus princípios se unem aos dele e a gente respeita um princípio do outro. Então, quando eu falo, tipo assim, eu queria fazer uma coisa e ele discordava, ele ficava puto, mas ele fazia. Discutir sempre vai ter, né? É igual um casamento. Discute, briga e tal. O importante é estar bem sempre. Mas eu acho que... Não, briga é momentânea, ali acaba. Mas é ter resultado. É importante a gente vê a grande maioria sendo brigado, a gente se ama pra caralho, velho. Tipo assim, não chama final de semana pra poder ir lá pra casa e eu pra casa deles toda semana também não, porque eu falo assim, já canso de ver a lata. Já tem muita coisa, né? Já tem muita coisa pra resolver aí. Vocês são amigos de infância. Somos desde 13 anos, né? Uns 13 anos, A gente jogava bola junto, frequentava... Ele começou a frequentar muito lá em casa. Eu era da turma do Caiçara um pouco mais humilde, ele da turma da Pampulha um pouco mais riquinho. Eu ia pra casa dele, aproveitava a casa e levava... Lá que você aprendeu a nadar. E levava... Tinha piscina, e eu levava as meninas bonitas em troca. Entendeu? Era uma lavando a outra, é isso mesmo. E aí, inclusive, a esposa dele, hoje, casado com o filho, quem apresentou, sério? Ué. Padrinho, ué. Então, o que aconteceu? Nessa época, a gente começou com o Cleiton Romário e foi uma ascensão muito rápida. Muito rápida. Só que a gente não esperou para poder fazer o segundo muito rápido. Que a gente já olhou e falou, no sertanejo a gente tem para não dar briga de ciúmes inicial, que artista envolve muito ego. Isso em qualquer gênero. É lógico. A gente fala, pode ser no gospel. Em qualquer lugar. A gente ainda não estourou nenhum gospel, então a gente tá esperando, viu, algum vídeo. Já fizemos gospels estourados, mas não estouramos nenhum gospel. Entendi. A diferença... A gente já pegou de cara um próximo gênero, quando a gente leva em consideração que pra gente era muito interessante em Belo Horizonte, que era o pagode. E já fomos direto no Acato. No Acato. Eles pediram
eu troquei ideia com eles e tudo mais. Falei, a gente estava junto com o Sem Limite também, né? Só que o Acato era um pouco mais organizado quando a gente leva em consideração a estrutura, né? O Ângelo já tinha uma verbinha boa ali, voltada da Mas que aconteceu exatamente igual, né? Porque a gente pegou a pandemia, no início tava tudo certo. O Acato também tava foi logo no início? Logo no início. Do início, eles tinham 23 mil seguidores, se não me engano, na época. Hoje em dia tem 1 milhão. 1 milhão. É 1 milhão. Então, desde o início... Aí você pegou o Instagram também? Tudo, desde tudo, né? Criamos todos os conteúdos similares ao que a gente fazia no Sertanejo. A gente aplicou nada, quase se constrói de tão novo. A gente copia muitas coisas e vai fazer dando funcionar. A personalidade do artista, mas querendo ou não, é igual um DVD. DVD, se você pensar, é tudo igual. Óbvio que vai mudar o cenário e tal, mas o contexto é igual. Mesma coisa que a gente fazia. Mas a gente tinha o que muita gente fala que não existe. A gente tinha uma receitinha do bolo inicial. Isso era muito importante. E varia de acordo com o tempo. Mas naquela época a receita do bolo era... Não, e é isso mesmo. Resumindo, a receita do bolo só muda o quê? O forno um pro outro. Às vezes vai ter que ajustar. Sim. Você vai queimar 2 vezes, mas na terceira... Você acerta. É isso. E a gente fazia isso. Vamos fazer igual e vai mudando uma coisinha ou outra. Até agora, chegar no perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, tecnicamente. Todo mundo hoje sabe fazer o seu serviço. Tô falando assim, teoricamente. Vem aqui comigo, eu tenho um amigo que faz tráfico, eu tenho um amigo que faz isso. Não vou citar nomes, porque é uma falta de ética. Nós tivemos um probleminha, uma dupla aqui nossa aqui, não cita nome não, Xande Raiz. Mas não é culpa deles. É lógico, todo mundo, o cara começa a crescer, começa a chover. Eu faço. E o que eu achei interessante naquela reunião, que eu falei pra vocês, que eles me deram uma aula, que nós chegamos aqui, eu falei, pô, Bernardo, tá acontecendo isso. Graças a Deus que eu não sou prepotente. O cara falou isso. O Bernardo falou, já não tem problema nenhum. Se eu tiver errado aqui agora, olha o que você falou comigo. Você vai ligar pra ele ao vivo e eu vou pedir desculpa pra ele me ensinar o que eu tô fazendo errado. Falei, nossa, esse cara tá falando muito verdade. Ele tá com medo, não. Porque você vê a verdade da pessoa. Você falou, vai lá. Aí eu falei, não vou ligar, não. Aí ele sentou, pegou o papel, pegou o Instagram, pegou o YouTube e foi mostrar pra mim o que é feito. Aí a confiança aumentou. Porque falar uma coisa, certo? Mas quando você tá ali fazendo a conta, mostrando, fulano tá falando isso, porque isso aqui, teoricamente, se você tá no marketing para cantor, você tá crescendo um pouco. O que eles vendem é isso. Isso. Né? E vocês conseguem. O Bernardo falou comigo assim, já, você quer mais like? Você quer mais curtida? Você quer mais gente seguindo o canal? O que vocês querem? Nós estamos trabalhando para isso. Aí ele pegou o Instagram dos meninos, também era pouquíssima gente. A gente começou do zero, eles foi zero mesmo. Com esses vídeos que vocês fizeram. Foram 250 pessoas. Né? Tinha recém-criado, né? 180 mil. Pois é. É um trabalho ainda que deu uma paradinha, nós vamos continuar. Se Deus foi quiser. 1 ano de trabalho firme, vamos falar, e 6 meses mais tranquilo. Em 3 meses a gente cresceu 120 mil. Isso, foi um absurdo. Foi um absurdo. Isso aí foi um absurdo. Mas pessoas reais, nada de robô, muito importante. Não, aí que eu tô falando do robô. Aí que eu queria entrar. O que eu fiquei chateado foi, pô, cara, porque esse negócio de você ouvir os outros falar, eu não gosto disso. Eu fui lá na fonte. O Bernardo, é só robô que vocês trabalham? Aí o Bernardo falou, não, já, pelo amor de Deus, faço não. E veio aqui, me deu uma aula, mostrou, trouxemos os cantores. Aí ficou tudo em paz e tudo. Mas é aí que eu tô te falando. Quando a gente tá a gente sabe que tá dando certo, que quando começa a falar mal da gente, isso aí que tá dando certo. Mas essa receita que todo mundo acha que tá, cara, eu acho uma falta de respeito. Primeiro que é uma falta de ética e falta de respeito de você falar. Agora, hoje é bom que a gente tá falando isso, primeiro para meus seguidores aqui, que não tem 2 pessoas que estão aventurando. Sim. Você tá me entendendo? A experiência que você tem, numa das maiores empresas do mundo que você falou de venda. A experiência que você tem de fazer, conciliar as coisas, essa iniciativa. Então, gente, vocês não sabem, a reunião deles, a sala de reunião deles lá, tem mais quadro do que pãozinho em padaria em promoção, né? Então, quem vocês já fizeram? Vamos lá, fala pra nós aí. Eduardo Costa, Cleite Romário, os Menotti, Acato, no gospel preto no branco. Pois é, cara. Assim, não, tá bom. Cheguei, tá bom. Nós temos mais de 100 artistas. Antônio Gabriel, Bruno Rosa. E o que é legal... Fred Fabrício. Isso, Fred Fabrício. O que é legal... gente demais. Por exemplo, Fred Fabrício, por exemplo. Nos bastidores que eu tava conversando, né? Que era o Fred Leão, né? Sim. Antigo Fred Leão. Fabrício Fiore. Fã desse cara. Aí hoje o Pedro vai me conta. O cara já, deu um puf. E a gente acha que famoso é o cara que tá lá fazendo 200 mil shows que a mídia tá mostrando. Eu conheço muita gente, você sabe disso, que você tem muito artista aí que não tá nessa mídia pesada, mas consegue viver bem hoje com agenda, filho.
Demais. Não faz? Com certeza. Aí, normalmente, onde a gente até fala que existem outras pessoas, como você falou, que hoje sim sabem fazer a parte que, graças a Deus, eu, sem querer ter nenhum tipo de soberba ou qualquer coisa do tipo em relação ao mercado, que a gente ensinou. Sim, lógico. A gente começou isso. Nós somos os primeiros a falar digitalmente sobre isso. Então, existe esse conhecimento. Tudo se copia, a gente vai lá em Goiânia. A gente vai lá em Goiânia, a gente vê artistas nas principais, na workshop, em todos os que chegam e pede, fala assim, a gente começou e a gente cresceu por conta de você. E a gente fica muito feliz, mas aí entra no próximo ponto dentro do mercado que eu falo que são os possíveis diferenciais. Então, voltando rapidinho ali, a gente teve esse ponto, a gente estourou, depois de muitos anos em Belo Horizonte que não estourava ninguém. A gente estourou dois artistas de 2 gêneros diferentes. E eu estourei o quê? Que é o Acato e o Cleiton Amar. Aí o povo fala assim, mas estourado da onde, né? Tem gente que isso, vai lá. Aí eu falo assim, estourado de verdade é você tá dando conforto pra sua família inteira, pra sua família inteira. E não só pra família, né? Pra mais de 100 pessoas que estão no projeto deles. São mais de 100 pessoas da equipe. Isso aí. Não, mas quando você vai... São 100 vidas transformadas ali, deles, né? De dinheiro deles ali. Quando você dessa pra estrada, velho, você vê que tem tanta gente trabalhando, você vê o tanto que seu trabalho... É muito legal, valeu a pena. Com certeza. Não, e eu falo tanto que seu trabalho é grande, cara. Às vezes a galera tem meio dúvida. Um artista desse tamanho é estourar? Ô, gente... Artista desse tamanho não fecha contrato com gravadora menor que 10 milhões de adiantamento. E isso que eu tô te falando, tipo assim... Eu sei disso, meu amigo. Eu sei meio que funciona. São números que, quando a gente leva em consideração, sim, é um artista que é estourado quando a gente leva pra parte de o que ele está gerando de trabalho, o que ele está gerando. Eu falo assim, na música como um todo, né? A gente teve, na última semana, como Top 1 Brasil... no Spotify, né? Hoje muita gente fala sobre... 3 dias seguidos, né? Foi muito legal. A gente trabalha muito sério e a gente não mexe com nada que vai levar para esse lado de robô. A gente odeia sempre essa parte. O Bernardo me deu porque se tem uma coisa que a gente sabe, principalmente no mercado da música, é que robô não compra ingresso. Isso é robô não canta música. Robô não tem robô não fecha a arena, lota a arena, não tem jeito. Porque se isso não fosse verdade, você poderia ter 2 bilhões lá e o seu show não tem ninguém. Exatamente. E você vai fazer... Mas tem artistas que fazem isso. E tem artistas que colocam o robô lá e chega lá e o contratante vai e fala, tô contratando o número 1 do Brasil. Quando ele chega no show dele, ninguém sabe cantar uma música. O show tá vazio. Quantas vezes tem gente que cancela? Sabe o que você faz? Você mata a sua carreira, gente. Por quê? Você tá fazendo a carreira de um show só. Você não volta naquele lugar nunca mais. Então, a gente teve essa sequência. Como você trouxe anteriormente, a gente trabalha de uma maneira muito transparente e muito séria. E hoje, né, diferente do início, onde não tinha ninguém, a gente tem o que de diferente de quem sabe fazer o nosso trabalho inicial. Sim. São 3 pontos principais, né? A gente tem conhecimento de causa. Então a gente sabe o que dá certo, o que dá errado, e já testamos com o dinheiro dos outros. Né? Então, você não vai precisar perder o seu dinheiro, né? Pra aprender. Alguém sofreu, mas alguém sofreu e ganhou também. Não, o Cleiton Amar foi o número 1. Foi com o que certeza. A gente mais gastou dinheiro errado, que a gente vai gastar dinheiro certo. Até hoje é muito legal a nossa parceria com o Cleiton Amar. Por exemplo, o Felipe e o Rafa, que a gente falou anteriormente. Até hoje eu ligo pra eles e falo assim, tem uma plataforma nova aqui no mercado, tal. Eles estão querendo 10 mil aqui de tráfego, vamos arriscar? Eles falam, na hora, pode arriscar, vamos lá. Eles sabem que eles vão perder esse dinheiro, mas eles querem aprender com esse dinheiro. Lógico, e isso é muito legal. 9 vezes e na que acertar eles são os primeiros de novo. É verdade. Né? Então é muito legal, tipo, eles estão sempre muito abertos, né, pra novas experiências, assim. Eu acho o seguinte, no meio da música, não sei se você já percebeu, vocês estão no lado do marketing e eu muito dentro da gestão da carreira de alguém. Sim. Não tô falando especificamente de um, não. Tô falando de tudo que eu vejo. Existe uma vaidade pra falar assim, foi eu que acertei. Porque eu acho que além disso, do serviço que vocês fazem, você sabe que o cantor também tem que fazer a sua contribuição. Com certeza. São 4 pilares que eu sempre bati e não existe forma diferente de estourar um artista. Primeiro deles, que é o mais difícil do mercado, eu te falo, hoje em dia, não é o cara que canta mais, não.
é ter um empresário gestor sério que não rouba, que vai fazer as coisas por você e vai viver a sua carreira. E que sabe trabalhar, né? Vamos falar assim, né? Porque não adianta ser honesto, você fazer tudo, mas se não saber trabalhar mas também não adianta. Mas se não souber trabalhar muitas vezes, se é um cara que tem sede de aprendizado, e for daqui a pouco ele é gigante no mercado. Porque o mercado foi humilde, né, Bernardo? Ele precisa... Pra aprender. Isso. E ele precisa querer aprender. Eu acho que o que mais falta é... Porque uma pessoa que quer aprender, por quê? Existe muita pessoa honesta que a gente conhece, que é do mercado, só que não quer sair pra vender, fica quietinho em casa, sabe? Tipo assim... Que é o conforto, que é o dinheiro. Então não quer dar a cara a tapa. Falta isso no mercado. Não tem. Mas nesse sentido, eu tô te falando que é tão forte. É tão forte que... Pô, empresa de marketing tem muito mais boa dentro do mercado, eu posso te falar várias, do que gestor bom dentro desse mercado nosso. Entendi. E os bons estão tomados. Não tem jeito. Muito dinheiro, você tem que aparecer de um jeito muito forte para eles quererem mexer com você. Segundo ponto, sem dúvida nenhuma, o marketing entra de um jeito muito importante para alavancar a carreira do artista. Porém, o que eu bato muito sempre na tecla, se você não aprende a fazer marketing sozinho, você nunca vai ter um marketing que faz o melhor por você. Porque a melhor forma de você ter um marketing muito bom é entendendo o que é bom, o que é ruim, e assim você vai saber cobrar. É lógico. Então, antes de chegar aqui, e eu bato muito isso na tecla, até dos clientes que querem vir para o marketing para cantores, cara... Acabou de começar, não vem ainda não, vai aprender, vai entender o mercado, vai testar o mercado. Né? Legal isso, hein? Aqui existe um momento certo. Não é uma empresa que eu falo que cobra barato, é uma empresa que hoje, graças a Deus, tem... Já está bem posicionado no mercado. Um posicionamento bom no mercado. Não precisa tanto financeiramente de mais um ou outro artista, precisa de quê? De estourar novos artistas sempre. E para estourar novos artistas, ele tem que entrar aqui no momento certo. Então eu vejo muito aventureiro que tem 2, 3 meses ali só para poder pagar e acha que vai ser... É um trabalho contínuo, né, cara? Não, acha que tudo... Quanto tempo o Cleiton Romário tá fazendo com vocês? 5 anos, né? São 5 anos. Para poder chegar a uma semana no Top 1 Brasil. Uma semana atrás. O cara quer com 3 meses. Não, o cara acha que tudo que a gente fez foi com 3 meses. E acontece muito, viu, já? Muita gente às vezes chega aqui, acha que a gente... Exatamente. Aconteceu ontem. Um cliente ficou um mês a gente fala antes. achando que a gente vai estourar. E aí a gente fala antes. Ó, gente, não tem como estourar em um mês. Vocês sabem disso? Vocês estão... Ok, sabe que é 1 ano que a gente vai estar bem posicionado no mercado? Tá bom. Aí dá um mês, fala, não, ficou apertado. Eu falo, mas a gente falou que era 1 ano. Entendi. Um dia, né, até você me falar sobre isso, ele sabe. O Boris Furma aqui de Belo Horizonte chegou pra mim e falou assim, cuidado, só pra você não vender o sonho quando você fala em relação à receita de bolo. E eu ouvi aquilo ali, eu falei, cara, às vezes eu tô vendendo um sonho porque eu não tô explicando direito. Por quê? Se o cara é bom, canta bem, eu te falo, existe uma receita de bolo, sim, que vai fazer ele viver da música financeiramente bem, que é o que a gente estava falando. Existe essa receita de bolo, mas a receita de bolo ela vem somada com o quê? Constância de investimento em tempo médio. Porque não existe uma receita de bolo para 3 meses, existe para 2 anos. Lógico. Se você mantém por 2 anos uma sequência de investimentos, um artista com 500 mil seguidores, um artista com 1 milhão de ouvintes mensais ali dentro do Spotify, eu consigo várias frentes onde ele vai ganhar dinheiro, que vai ser em show, vai ser direto com gravadoras colocando dinheiro para poder fazer a carreira dele, patrocínios que são muito interessantes muitas vezes, e ele vai sim conseguir viver daquilo, mas não é da noite pro dia. E a partir do que o Boris falou comigo, eu falei assim, a partir de hoje, na primeira reunião, eu vou falar assim, ó, se for para poder querer ficar aqui 1 mês, 2 meses... Não precisa. Não precisa. E outra coisa, a gente nunca teve contrato que prende ninguém aqui, alguém aqui. Então isso é um ponto-chave, porque às vezes a gente ia sangrar o cara por 6 meses, ele saiu com 2, mas a gente falava assim, ele não tem mesmo para poder fazer, não adianta a gente querer tirar o leite do filho dele. Ele se enganou, né? Vamos falar assim, ele se enganou, ele queria... Ele acreditou tanto na gente, mais do que a gente se vendeu, que ele fala assim... eu tenho só 2 meses, mas eu acho que eles vão conseguir em 2 meses fazer o serviço de 6. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Porque não depende da gente, depende da plataforma. Não. Depende de muitas outras coisas. Lógico. Então entra no terceira e agora que a gente tá falando. Não adianta hoje, dentro da carreira artística, você esquecer da parte financeira. A parte financeira, que seja um investidor, que seja como você vai arrumar esse dinheiro, família, não é algo que você tem que... Pode ser a própria carreira, né? Vamos falar assim. Pode ser o show que você tá gerando. Lógico. Mas não existe você... A gente precisa de um bom empresário, a gente precisa de um bom marketing, a gente precisa de dinheiro para um bom marketing fazer um bom trabalho e para o empresário também conseguir fazer os melhores projetos, né? E um quarto pilar é que, eu te falo, eu não preciso que o artista cante muito, não, viu? Eu tô ligado, você precisa que ele trabalhe. Eu preciso de artista, eu sei disso, meu irmão. Mas aí a parte eu preciso de artista que trabalha. E artista que trabalha é o seguinte, se você é dupla, um tem que ser bom pelo menos musicalmente, o outro na burocracia.
igual a gente aqui, né? Um é bom de vendas, Sim, outro lógico. é bom na parte técnica. Se você é sozinho, você tem que ser bom nos dois e se vira. Você vai ter que trabalhar o dobro dos outros. Se você é cantor solo, você vai ter que trabalhar mais que todo mundo. E trabalha muito, né? É porque o vou falar pessoal pra- tem uma impressão, né, já, que não trabalha tanto. Quando Não. eu falo assim, eu tenho que cantar bem, então eu tenho que melhorar no cantar, então tem que fazer aula de violão e tal. Isso é importante demais, Lógico, óbvio que é. lógico. Mas e às vezes dá uma pala na casa de um amigo, que vai ser importante porque vai ter muito Gente empresário. lá fazendo, falou tudo. Isso o povo ainda, até hoje, nossa. Participar de feira aí, chega lá Se postar agora no Marcha pra Cantores ali, que tem 50 mil seguidores de só cantor, fala assim, hoje tem a oportunidade de cantar em uma casa ali de graça com um empresário. Vai aparecer 2, 3, o resto vai falar assim, de graça eu não quero. Então não vai conseguir crescer. O cara não entende no que... começo. Eu já vivi isso aí, meu irmão. E muitas vezes entra nessa parte porque ele fala... Esses caras falam, mas não investem em nada. Mas ele esquece que a vida do artista, ela é vendida, igual a gente falou, ele vale o que ele leva pra casa noturna, que ele leva no local onde ele vende show. Então, quando a gente tá falando nesse sentido, o que ele tem que entender é o seguinte. Quando ele tá fazendo uma palhinha ou qualquer coisa pra um grupo de pessoas ali, principalmente quando a gente leva... Vou tirar o gospel só nessa hora, né? Especificamente. Aquelas pessoas ali são as que vão comprar os camarotes. Quando você fizer a sua festa, que vão sentir que são suas amigas e vão te apoiar, mesmo que não seja como investidor na sua carreira, Sim, mas vai fazer você ser contratado toda semana na casa noturna e conseguir ter dinheiro para viver. Com certeza. Então, isso são pontos que a gente carrega com a gente. Então, os 4 pilares principais para um artista estourar hoje, para o artista crescer, né? Estourar é muito forte. Consequência. 4 pilares para você não parar de crescer dentro da sua carreira. Um bom gestor, um bom marketing, investimento constante, independente do valor que for, mas constante, com crescimento, mesmo que seja pequeno, de acordo com o tempo. E o último, você saber que você tem que trabalhar mais que todo mundo, porque o negócio, na verdade, é seu. Eles fazem parte do seu negócio. Agora, deixa eu falar aqui. Você estava falando que eu estava pensando. Eu defendo muito essa tese. Que eu não estou falando de fulano, ciclano, estou falando em geral. Se tem pessoas que acreditam menos no projeto dele, são os próprios artistas, às vezes. Por quê? Ele confia no dinheiro que alguém vai colocar, numa empresa que estourou alguém no Marcha pra Cantores, numa gravadora que assinou um contrato com nós. Só que ele não sabe o contexto. Então, pra mim, eles nunca têm prioridade. Porque eu sempre falo que existe desejo e sonho. Sonho é quando eu tenho muita vontade. Desejo é quando eu abro mão de alguma coisa. Isso eu acho muito forte, eu aprendi. O que é desejo? Vou pra Europa. Não. Vendo eu ir pra Europa, eu vou juntar dinheiro pra me investir no Marcha pra Cantores de 6 meses. Eu vou comprar um carro, eu vou trocar meu carro. Não. Eu vou renovar mais 6 meses lá aqui. Ano que vem eu vou trocar de apartamento. Não, eu não vou trocar, não. Vou pegar dinheiro e vou fazer material pra me vender no show. Olha o tanto de coisa que você vai abrindo mão. E olha o que é legal. Volta de novo no Cleiton Romário. 5 anos se passaram e vamos falar assim, 3 anos que eles ganham dinheiro mesmo. 3 anos bem... Sim. Acima de 1 milhão. Mesmo, né? Que a gente o Cleiton acabou de comprar o carro dele tem 1 mês ou 2 meses. Eu tô te Ele falando. ficou 5 anos Mora sem na ter casa um do carro. Fabrício até hoje. E todo cantor que você vai ver, muito menor que ele, tem um carro. E carro bom. Você é doido? Carro de É 150 verdade, mil, você é doido, você é 200 louco. mil. Aí eu falo assim, que bonito. E o cara tá ali, ó, batalhando. Isso é prioridade? Desejo, é o que você falou. Não é. prioridade. Então, o que Não é eu prioridade, não, mais falo, né, Pedro, aqui? Eu sempre falo com todo mundo. Você quer ser artista, quer viver da música, você tem que entender que é uma empresa. E você é o dono da empresa. Se você não quer que sua empresa anda, ninguém vai querer, não. Você que é o dono da Bernardo, empresa, o outro tá vamos recebendo falar- um salário. Vamos falar por nós como empresa aqui. A verdade é, hoje, quem vem aqui vê uma estrutura muito grande, né? Sim, É um lógico. espaço de 3.500 metros e É tudo doido, aqui mais. é maravilhoso, né? Pô, eu e Bernardo, há 5 anos, não tiramos dinheiro do que seria o nosso lucro. Porque tudo sempre foi investido Não, a empresa. Gente, tudo que A vocês gente- investiram, lógico. você A é gente doido. lançou esse podcast aqui, agora já tem um podcast. Vamos fazer um diferente ali do lado? Já tô Vamos sabendo. fazer um próximo podcast? É maravilhoso ali. Tá pronto, Maravilhoso próximo ali, uma podcast. sala maravilhosa. A gente, aqui era lugar, vamos comprar, vamos deixar de ganhar, vamos comprar. Compramos espaço, Deixa então... de Tá vendo? ganhar Isso que eu tô te durante falando. Mas é porque Olha a anos prioridade. pra comprar. Mas olha a prioridade. O que eu falo pros meus cantores lá? Eu fui um cara que eu tenho propriedade pra falar que eu fui investidor. Então eu tô te falando. Eu fiz coisa errada, fiz. Eu sonhei o sonho do cara. E eu descobri que sonhar, investir no sonho dos outros, é construir um lote que não seja seu. Mas o Tim Maia fez, construir um lote errado lá. Eu fiz isso. Eu construí no lote que não era meu. Por quê? Eu vivi o sonho do cara. Eu vibrava com isso aqui.
Se eu fosse um empresário, se eu fosse um cantor, eu ia vibrar com essas informações. Eu ia pegar esse podcast que eu ia comer, eu ia batalhar. Eu tô lançando... Como você vibrou até mesmo com o DVD da Xing de Raiz. Pô, você é doido, cara. Você é doido. Quando eu tive essa oportunidade, eu nunca tinha feito um DVD. Eu falei, eu não posso errar aqui. Cara, vocês viram meu trabalho, é até chato, tanto ter cobrança, porque tinha que ficar top. Beleza. Mas o que eu falo? Prioridade, cara. Não é prioridade. É se der certo. É banho-maria. Eu coloco aqui. É se der certo. Se der certo, eu tô aqui. Se não der certo, eu não Quando fico. você depende, não tem o se. Vai dar certo. Você precisa que dá certo, Então, senão não tem. Eles estão muito atrás. Eu falo isso no meu curso de gestão de carreira. Eles estão muito atrás de investidores. Mas eu vou te falar, esse último ponto pra mim é o mais forte de todos. E eu concordo que você vai voltar no que a gente tá falando. Tudo que... A gente já fez muitas coisas que deram errado, né? A gente vai fazendo quando a gente faz banho-maria. Por quê? Quando a gente faz assim. Tá porque vendo? o nosso negócio principal tá aqui. Então, às vezes, a gente faz. Pô, o podcast por que deu certo? Tinha pessoas à frente aqui. fazer. Um abraço pro Felipe, né? Ó, Filipão. Que tava à frente que fez dar certo. Porque se dependesse da gente, não ia dar certo. Porque a gente não tem prioridade disso. Quando você não precisa, já é mais complicado. Então eu falo assim, a gente sempre quer ganhar mais dinheiro. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas Isso é fato. a nossa... dentro de uma parte financeira, a gente já tem uma receita que é de um lado. E se a gente não coloca alguém que precisa para poder vibrar e fazer aquilo ali acontecer, para poder ganhar junto com a gente, muitas vezes a gente não vai fazer o melhor projeto. E foi aí que a gente conversou e veio o Felipe. E estão surgindo outras oportunidades, né? Agora o Diego também, né? O Boi, que abriu marcha para empresas com a gente também. Nós temos. Começaram com a gente, né? Contar a história dele rapidinho, é bem legal, né? Sócio e Bernardo somos somente do marketing para cantores sozinhos. Todos os outros que a gente tem em frente. Tem alguém. A gente tem o Julinho no marketing para políticos, a gente tem aqui o Felipe, a gente tem o Diego Boi, o né? Diego o Boi na parte do marketing para empresas. Por quê? Porque são pessoas que vivem aquela frente. Que não são. Eu falo assim, a gente pode complementar. Né? Mas... Eu acho fantástico isso, você poder colocar na mão de alguém e ganhar. É porque uma vez eu fui empresário de um cara e eu falei com ele, cara, é 20%. Não, você tá ganhando muito, porque tava ganhando, o mineiro é muito desconfiado, né? Eu preocupo com quanto que o outro tá ganhando. Quanto o outro ganha, né? Não pergunto aí eu falei, beleza, agora nós ficamos 100% do nada. Porque é preferível 100% do nada que 80% de um dinheiro. Infelizmente o mineiro pensa muito assim. Não é desse jeito, é um mercado muito... Deixa eu só falar dos meus patrocinadores aqui, ó. BHRS, Planejamento e Proteção Financeira, do meu amigo Bruno, que vende estilo de vida aí pra você que é cantor, você que é artista independente, você precisa disso. Volta aí, deixa eu falar dele aí de novo. Deixa o Instagram desse menino aí, ó. Volta. Vou comprar uma televisão nova pra cá, que a televisão não tá funcionando não. Ele tá com os donos estão aqui, ó. BHS. Então, Planejamento e Proteção Financeira pra sua vida. Próximo. Aí. Vambora. O 3G Produção, essa empresa lixo minha. Que cuida da produção de evento, DVD, de carreira, desses tudo nós estamos falando disso aí. Eu sou o gestor de tudo isso aí, quando pega alguém de verdade. Viu? E o Estúdio Mix, pastor Marcos Roberto, nosso amigo e parceiro. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Hoje, existe pegar um cantor intermediário. Vamos dar um palpite aqui, tá? É só uma ideia para quem está nos assistindo. Eu quero fazer um investimento. Existe algum valor para se começar ou você vai estudar o caso de cada um? Ou vocês acham que existe um valor? Só para o cara ter ideia. As duas respostas estão certas. É muito engraçado isso. Porque tem um valor mínimo que a gente sempre aconselha, mas tudo que é acima é muito bem visto. Sim. Por quê? Você compra tempo. É a única coisa que... O que eu acho muito legal do digital? O dinheiro, ele é comprar tempo, que é uma coisa que não existe comprar. Sim. Por quê? Você pode chegar no mesmo patamar que o Cleiton Romário tá. Pode ser que seja em 2 anos, 3 anos, se a equipe for melhor, que eu acho quase impossível, porque todo mundo na equipe trabalha muito. Entendi. Se eles tiverem mais dinheiro que eles tiveram na época. Então, se juntar tudo isso, em vez de 5 anos, pode fazer em 2. Mas o tanto que investir vai ter que ser 10 vezes maior, talvez. Sim. Por quê? Comprar tempo é mais caro também. Ou então, trabalho, né? Por exemplo, a gente pega um exemplo até pro próprio Cleiton Romário, que é o Luan Pereira dentro da música sertaneja. O quarto pilar que a gente falou antes... Sim. É um ponto muito forte. Demais. O Luan Pereira posta 10 posts rios criados por dia. Sério? E ele conseguiu chegar no topo das paradas com um tempo menor. Ele era fã do Cleiton Romário e eu comentava nas coisas dele pra ele ficar feliz no início. E esse cara chegou hoje a Top 1 Brasil 3, 4 vezes nos últimos 2 meses. Mas como? Em 2 anos, né? Vamos falar assim, né? Foi mais que todo mundo.
Eu falo, o artista, o marketing dele é legal, mas ele trabalha mais que todo mundo. Não, a gente pode falar porque quando os meninos tiveram com ele numa gravação que fizeram junto com o Cleiton Mário, eles falam que eles estavam aqui reunidos, ele simplesmente levanta e vai gravar o conteúdo dele. Tá no meio da nossa resenha aqui, ele ia chegar e falar assim, calma aí, já eu tenho que gravar um Reels agora. Ele faria o Reels aqui, postaria e voltaria pro podcast. Entendi. Então ele para o que ele estiver fazendo pra fazer o trabalho dele. Por quê? É a prioridade dele. A prioridade dele não seria estar aqui, é o trabalho dele. Ele tá aqui, mas ele vai parar pra fazer o trabalho dele. Trazendo esse lado. Financeiramente, tem como falar um valor? Não, aí eu vou te falar. Não existe nesse sentido. Depende do quê? Você falou de um artista intermediário. Intermediário. Aí a gente falou de vários tipos de sucesso. Não falamos aqui? Sim. O que seria... Onde você quer chegar com isso? Ele viver da música, ele ser um sucesso nacional? Sim, um cara que já consegue ter um projeto andando. Vamos fazer uma persona aí. Descreve um artista. É um artista que tem tantos anos, ele tá em qual lugar, ele tá cantando em qual... Eu tô te falando, um cara que tem aí 300 mil seguidores, um cara que tem aí, que faz umas 5, 6 agendas de 20 mil reais por mês, o cara que consegue manter a equipe dele. Já é um médio alto. Já é um médio. Até um médio alto. Esse artista, a gente encaixa ele normalmente num 4º patamar de carreira, se fosse descrever em 6. Ele já é uma da cidade daquela região pequena. Sim. Então aí o próximo passo dele é ou ser maior de Minas, por exemplo, da região como um todo, e depois ser um artista nacional. Sim, existem valores mínimos para poder começar, a gente fala com uma música. E existem diversas estratégias que são diferentes. Então, por exemplo, até 2 anos, 1 ano atrás, projetos mais encorpados, quando a gente leva em consideração um projeto, por exemplo, que vai envolver 12, 15 músicas de regravação, eram muito aconselháveis, né? Hoje, a dinâmica que nós estamos vivendo, onde a música tá saindo muito rápido, muitas vezes pode funcionar bem um feat. O tempo de música hoje em dia é curto, né? O tempo de duração da música, né? Hoje em dia. Então, as pessoas não estão abraçando como na pandemia de ouvir um projeto inteiro. Inteirinho. Eles estão ouvindo uma música e pulando para a próxima. Nesse sentido, muitas vezes é interessante você fazer um feat, né, com um artista que vai ter um posicionamento um pouco melhor do seu naquele momento, investir naquela música um pouco mais forte e criar uma cronologia. Você acha que 100 Vamos mil? botar, eu vou falar. Não, então, a gente pode falar aqui, ó. Vamos lá. 100 mil, nada. Nada. É um nada na música. Não, mas pra esse artista, talvez não. Nesse artista, não. Porque a gente vamos fazer o cálculo aqui, ó. Você pensar, gravação de um clipe com feat, vamos considerar que a pessoa já tem o contato. Mas eu tô falando, e tal. não é no projeto, não. Tô falando só no marketing. Só no marketing? Só de divulgação. Já gravando? Não, esquece o DVD. Esquece tudo. 100 mil não é... Hoje, se eu te entregar um projeto pronto. Do sertanejo? Ou do pagode? Varia que varia muito. Assim, vamos falar do sertão. Do sertanejo hoje, 100 mil, você... Uma música ano? Você não faz barulho mais do que no seu DDD. É pequeno, É porque, se a gente falar em número, vamos falar que 100 mil você ia dividir Spotify, Instagram, um pouco de TikTok e YouTube. Vamos falar só os 4. Não falei nem Facebook, dependendo de onde for, tem que usar Facebook também. E por um mês. E por um mês a gente tá falando. Porque se você entra no Spotify, que hoje em dia são as redes mais caras, você vai gastar aí pelo menos 30 mil. Então já tá 1/3 em um mês, 30 mil. Você vai ter 1 milhão de plays lá, que não é muita coisa hoje em dia. Não, hoje é nada, 1 milhão de plays. No YouTube, se você botar mais uns 30 mil também, você vai ter aí perto de 2 milhões a 3 milhões, dependendo de como trabalhar. Sobrou 40 pra Facebook, Instagram e TikTok. Que dá pra fazer... Mas eu posso falar... assim, mensal daria. Pra música não, é mensal. Mas 100 mil é mensal. Posso te falar hoje onde que tá o erro disso? Aí sim, vai ser algo que vai ser muito mais esclarecedor, acho que pro público que tá vendo. O seguinte... Se o artista tem 100 mil para um lançamento, esse é o momento dele usar aquele dinheiro para poder, igual você me falou, ele tinha 5, 6 shows de 20 mil. Esse é o momento dele dobrar o tanto que ele está lucrando para ele começar, por exemplo, a ter 100 mil por mês. Para fazer o negócio. Quando ele tiver 100 mil por mês, eu tenho que dobrar para ele fazer 200. Entendi. E aí sim a gente escala. Então estruturar melhor, vender mais shows... E trazer isso pra mídia. Aí entra a parte do marketing que eu tô falando com você, que é o quê? A gente não, principalmente o marketing para cantores, não trabalha com lançamentos. Entendi. Lançamento, o cara só quer testar uma sorte pra gente. Não, você não quer fazer isso, é interessante. É um tiro no pé. Entendi. Por que eu tô te falando? Se o cara entrou aqui e sai na rua falando que não fez diferença nenhuma na carreira dele, pra mim é muito ruim, não é? Demais. Agora, quando a gente tá falando de um lançamento, existe toda uma preparação pra você virar fã daquele artista e querer colocar aquela música, falando, esse cara aqui, ó, ela é da minha cidade, esse cara aqui é muito bom. Você tem que fazer
criar o fã primeiro, antes de qualquer coisa. Com certeza. Então, o nosso modelo de trabalho é pegar 100 mil e fazer 100 mil virar 200 mil dentro da agenda do cara. Depois de 200 mil virar 400. E assim a gente vai fazendo um crescimento que eu falo que o melhor tipo de investimento existente é o com constância. Se você está sempre batendo, você vai se lembrar em algum momento. Então, nesse sentido, por isso que eu quis trazer esse ponto para você, hoje, a gente estava fazendo uma análise, eu fui na Som Livre e na Warner semana passada, na última segunda a quarta eu fiquei lá no Rio de Janeiro, e conversando com os próprios diretores da Som Livre e da Warner, a gente tem um dado que foi muito importante. Nesse último ano, nenhum artista chegou como promissor. Quando a gente fala para estourar a nível Brasil no gênero sertanejo. Sabe por quê? A régua de investimento está lá em cima. Não é uma panela que está te excluindo. É para você conseguir bater de frente com os outros. Você vai ter que gastar. Você tem que primeiro entender que você tem que fazer o quê? Um pé de meia. É mais do que um pé de meia. Você tem que ter a constância para ter o pé de meia na hora certa. Nossa, é isso, assim, na verdade. Você tem que ter, na verdade, sequência de, principalmente, shows para sua carreira, para não tirar isso só do investidor e pronto. Você tem que ter uma sequência de shows na sua carreira que vai te dar uma garantia, vamos colocar ele de pelo menos $500 mil de lucro mês. E querendo ou não, fica ruim pro investidor também. Que o que acontece muito é que as pessoas acham que, não, então 100 mil é pouco, então 1 milhão talvez é bom. Vou pegar com 1 milhão com o investidor e aí eu vou estourar. Isso não estoura. Não, tentativa de e sorte. Tem muita gente que faz isso. A gente fala assim, não é o que a gente aprova, por quê? A gente trabalha como se fosse uma empresa. Você vai dar, vamos supor que aqui é a nossa empresa e tal, eu vou dar meu all-in nela, por quê? Sim. Se ela já tem a constância. Sim, lógico. Vamos fazer ela virando cada vez maior, vamos fechar mais um cliente, vamos fechar mais uma data, um show, fechar um patrocínio e vai... Todo mês tem que estar maior do que o mês passado. É só isso que a gente fala. Pra gente, muitas vezes, ele é mais importante que o artista. Quando a gente leva em consideração de uma empresa de prestação de serviço, a verdade é que um investidor muito feliz com o seu trabalho, ele te traz mais 6, 7 artistas, porque ele fez aquele primeiro acontecer, ele teve lucratividade, ele vai falar com um amigo dele que também tem dinheiro para poder investir no mercado da música e vai dar o caminho que é aqui, o marketing para cantores. Agora, tudo tem que ser feito, estudo caso a caso. Não existe. Um planejamento, existe uma regra disso, não. Existe uma receita de bolo, igual eu tô te falando. Sim, mas ela é uma receita de bolo não pra a música que vai estourar a nível Brasil. Lógico que é pra o artista crescer. Isso a gente fala. Tipo assim, qual que é o mínimo para um artista viver da música? O cara fica pensando em sucesso, mas ele pode pensar que ele pode ter uma vida digna. Exatamente. E era o que eu ia chegar no ponto quando você falou de sucesso, que a gente sempre fala de sucesso. Eu acho uma coisa muito ruim, que é o mercado fala muito. Eu acho que a gente tinha que tentar tirar isso aí, né? do mercado, porque o sucesso às vezes tem que ser só viver da música, é o que você gosta. Lógico. Eu sou muito feliz, você é muito feliz, por quê? Porque a gente faz o que a gente gosta. Eu também Eu não considero que a gente é um sucesso de empresa, sim, pra gente. Mas a gente não é uma empresa que vale 1 bilhão. E não tem essa ambição. Nem tem essa ambição, porque a gente é feliz do que a gente tá fazendo, é o que importa. E o artista tem que ser isso, ele tem que viver disso. Mas o Fabrício faz isso muito bem, por exemplo. Eles não têm essa sede de estourar música maior. Ser o número 1, eles não têm vontade disso, né? Do nada. Viver da música bem cada vez melhor. Lógico que ninguém quer ser pior do que ontem. Não, lógico. Ele quer chegar no topo, mas devagar. Ele quer chegar com a verdade dele, tudo cantando com o romantismo que eles gostam, cantando com a verdade que vai deixar o cara feliz. Então, a gente até mesmo como empresa, a gente vive isso já. A gente tem aqui hoje, né, são mais de 20 funcionários voltados somente... Praticamente todos eles vieram da nossa infância, cara. Nenhuma empresa fala que dá certo. Os nossos deram, é porque a gente implementa a felicidade no trabalho acima de qualquer coisa. Não, lógico. E isso que o Bernardo falou, a felicidade. Cara, esses dias soltou, né? Que o Vinícius Júnior recebeu uma proposta lá de ganhar 100 milhões de reais por mês. Ele já ganha 9 milhões e 300 por mês, que é um dinheiro surreal pra nós. Beleza. Arábia, né? Arábia. Porém... Aí o cara perguntou, mas será que ele vai ser feliz lá? Não tem Champions League mais, não tem seleção brasileira mais, não tem opção de coisa. Isso eu falei, cara, que loucura isso. E aí você vem e fala, será que as pessoas que estão vivendo de música, elas querem ser músico ou querem ganhar dinheiro? Porque existe uma diferença você querer ser músico, que você quer ser cantor. Porque se você parar pra pensar, não é uma empresa que você vai mexer lá de abrir pra vender pastel, coxinha, que você não gosta, você tem que ir lá todo dia.
Cara, viver da música, eu rodei 5 meses na estrada, isso não é pra qualquer um, não. Não é, não Vou é. te falar de um diagnóstico. Eu acho, não, eu queria falar uma coisa que eu acho que o Jean mandou bem demais nessa frase, porque eu acho realmente, se você falasse, sabe aquele meme de tem 2 botões, você clica um ou outro. Sim. Se botasse um assim, ó, você vai ser o top 1 durante um dia, e depois você nunca mais canta. Ou você vai viver pro resto da vida sendo um cantor bom, mediano, vai viver, sustentar a família, o povo vai clicar no 1. Eu quero ser top 1 um dia e nunca mais ficar fazendo nada. É incrível mesmo. Sabe o que é, o Bernardo e Pedro? O nosso parâmetro tem que ser nós mesmos. De onde nós saímos, onde nós estamos, onde queremos chegar. Sabe o que a gente fica? Puxa, a grama do vizinho não é mais ele. Eu quero ser o Cleiton Romário, como isso agora, eu quero ser Jorge Mateus. E aí você esquece, sabe fazer o quê? Os seus. Mas eu falei que os seus 6 shows de 20 mil por mês é 120 mil que é de faturamento. É. Mas eu posso fazer um diagnóstico / uma dica. Né? O primeiro diagnóstico é o seguinte, né? Muitas vezes é o que eu mais escuto hoje lidando com artistas que são sucessos nacionais, é que a jornada é muito mais valiosa do que a chegada. Sim. Quando você chega lá, você vai entender que você vai ser feliz ou triste dependendo da jornada que você teve, dos amigos que você preservou, da felicidade que você teve em cada um dos processos. Porque você chegar lá somente por chegar, ou porque uma música estourou e só que você não teve a jornada nenhuma. Você não tem ninguém na sua vida. Eu falo assim, cara, muitas vezes você vai ser muito depressivo, você vai ser muito triste. Você vai encontrar o vazio, porque chegou e não é nada. Nenhum lugar de financeiro ou de status é nada. Só que esse diagnóstico vem por um motivo, causa inicial, que a gente sim tem que tirar isso do brasileiro como um todo, que é o quê? Muitas vezes, o que acontece? O artista a vida inteira, ele vive inicialmente do sonho e do dom, sim. Ele vive do sonho e vive do dom que Deus deu para ele. Se ele quiser somente ganhar dinheiro, ele ia tentar ser médico, ele ia tentar outras coisas. Ele quer realmente uma carreira. No início é isso. De acordo com o início da jornada e o processo, que ele é muito turbulento, né? Muitas pessoas mudam ali a estratégia, mudam a cabeça e começam a pensar um pouco mais no dinheiro. Mas a grande maioria tem dentro dela o seguinte: o artista, desde o início, ele é o quê? Ele é o centro de atenção, beleza? Ele está acima dos outros, ele está num palco, ele está olhando de baixo para cima, ele tem um ego que tem que ser alimentado. Ele dita as regras. Ele tem que ser um ego que tem que ser alimentado durante a carreira inteira. E o maior ego que ele vê como possibilidade, principalmente o artista que pensa em carreira e não em dinheiro, ele vê aquele status como principal, de ser o top 1, de ser o mais valorizado, de olhar para os outros artistas, porque às vezes ele está sendo muito valorizado na região dele, só que os outros artistas não sabem quem são ele quer ser valorizado muitas vezes por quem é igual ele. Sim. O outro artista, ele quer chegar a ser top 1, só que ele esquece que isso de verdade lá no final não vai ter mudado em nada a vida dele. Quando chegar de verdade, não vai ter mudado. O que vai mudar vai ser aproveitar a jornada. Então, a dica que eu dou para todos os artistas, né, é o seguinte: aproveite a jornada no momento que você está hoje. Curta, né? Fácil. Curta cada momento e entenda que a labuta vai existir, só que não é só você, todo brasileiro acorda na labuta. Verdade, meu irmão. Não é a vida do cantor não é a mais difícil, né? Porque eles acham que é a mais difícil. Todas têm a sua peculiaridade. Igual você falou, é difícil pra caramba. É óbvio que é ficar em estrada. A gente sabe que não é pra mim, por exemplo. Eu sei que não é pra mim. Mas se a pessoa tá disposta a ser cantor, ela sabe que ela vai ter isso, ela tem que pegar na enxada. Porque é isso, você quer capinar o lote, você não vai pegar na enxada, não? Como que vai sair? Ô, gente, eu passei no horário meio São Dono. Quero ver. Eu quero ver vocês reclamarem. Tem podcast aí daqui a pouco? Não, deixa eu ir embora, uma hora. Deixa eu falar pra vocês, ó. Fica a dica que nós estamos encerrando esse podcast maravilhoso. Foi uma aula. Que bom que eu posso sentar aqui e conversar de igual para igual, que a gente sabe. Eu não sou idiota de... Na verdade, foi uma aula pra gente também, sim. Não, mas a gente não é idiota de... Eu sou sim, eu gosto de ter gente na minha empresa, gente trabalha comigo, porque eu aprendo e é aquilo que o professor ensinou. Na minha incompetência, eu trago os profissionais. Então, se você precisa de um profissional para fazer a gestão de marketing da sua carreira, aqui é uma empresa séria. Não venha para cá testar e dar sorte do seu sonho. Venha para cá para trabalhar. Para trabalhar. Se você quiser trabalhar... Venda seu apartamento, venda seu carro, porque eu sou investidor, não vou fazer isso não. E antes disso, vai lá ver os vídeos que são de graça, aproveita tudo, aí, ó. Aprende primeiro. Qual que é o Instagram? Marketing para Cantores. Pronto, acabou. Instagram, YouTube, tudo é Marketing para Cantores. Só as considerações finais, porque nós temos que ir embora, meu filho, pelo amor de Deus. Eu primeiramente quero agradecer, né? Claro,
essa oportunidade de estar aqui, né, Gé? A gente considera demais, eu e o Pedro com certeza também a gente considera muito. A gente se tornou um amigo, graças a Deus, né? O trabalho às vezes traz pessoas profissionalmente, mas a gente se torna amigos porque é o que a gente preza. A gente... É igual a gente falou, a gente quer trabalhar feliz e nada melhor que trabalhar com amigos, né? Bom demais, graças a Então Deus. é muito bom estar fazendo parte aqui, Obrigado. te recebendo em casa, mas em casa. dessa vez como agora como convidado. Me atende, por favor, quando eu te ligar. Esse é só meu Não sonho. prometo, não prometo nada. É só meu sonho. Mas eu vou Mas a gente ama e eu encontro um amigo que não me atende. Mas tudo bem. Obrigado, Pedrão. Obrigado a você, foi muito legal. Foi bom, foi hoje bom. estar aqui junto com você. Que seja o primeiro de muitas Com vezes, certeza. né? E eu trouxe chocolate pra vocês também, que vocês vão comprar, né? Aí eu gosto, hein? Chocolate. Ó, Obrigado. Ô, delícia. A Lohane não pode comer cada dieta, meu amigo Pedro sempre ganha. Ah, Tamo junto, compartilha, eu se não inscreva. terminei, não dei tchau pra ninguém. Desculpa. Não deu tchau, não? Você tem 1 segundo. Caiu aqui, ó. Então, primeiro, um prazer estar aqui com você. Eu acredito que tem muita coisa que a gente vai poder abordar e conversar em próximos temas ainda. Tá sendo um sucesso o podcast do GA, porque aborda de vários temas diferentes, situações que impactam na vida das pessoas que estão vendo ali em casa, né? Com certeza, então, lógico. Tem muito aprendizado. A dica que eu dou pra vocês é o seguinte, gente. Ele começou o podcast hoje falando, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E sem dúvida nenhuma, se você anda com gente ruim... Cara, você vai pra baixo. Se você anda com cantores que só falam... Falam mal dos outros o tempo inteiro, se vitimizam. Você vai pra baixo no mercado. Falou tudo. Se você também só fica vendo conteúdo ruim em casa, você só vai pra baixo. Podcast do GA, dica que a gente deu pra você. Muita dica boa, muita ideia boa. Eu queria fazer um convite aqui, ver se o GA também tá disposto, e você, pra ver se o GA traz um... cantor gospel que você queira, você escolhe, pra conversar com a gente também. Porque, querendo ou não, é um assunto que a gente, ainda não conseguiu mostrar o que a gente sabe. E a gente quer aprender muito também desse meio, que realmente a gente não tem muita oportunidade. Até pra gente entender se o mercado gostei disso aí, gostei disso aí. O mercado... Vou agilizar. Você vai conversar e você vai poder ajudar mais pessoas. A gente vai tentar. Só fica 10 minutos. 12 minutos eu chego. 12 minutos chega antes. Tamo junto, Deus abençoe. Valeu, galera.